Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E vocês sempre falam, é tão legal quando você compartilha com a gente. Então, eu decidi compartilhar com vocês e eu espero ter mais tempo para poder compartilhar mais coisas com vocês. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava orando para Deus, falando com Deus. E eu sempre peço sabedoria para Deus, para cuidar das meninas, para educar as meninas, sabedoria para governar o meu lar, para poder ser uma boa esposa, ser uma boa amiga, né? Enfim. E aí veio uma pergunta assim na minha cabeça: e você como filha? E eu como pai? E aí eu comecei a chorar muito, porque eu falei: Deus, eu não sei, eu acho que eu não sei ter esse relacionamento com você, com Deus Pai. E aí eu comecei a falar: eu sei tudo que você é. E aí eu até anotei, tem vários versículos que falam sobre Deus, né? O que Deus é. E aí eu anotei aqui: Deus é onipotente, onipresente, onisciente, maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, conselheiro, o alfa, o ômega, o início e o fim, princípio e o fim. E Deus é Pai. E aí em Romanos 8,15, deixa eu pegar aqui, cadê minha Bíblia? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele tá falando assim em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E aí eu já tinha até visto uma pregação falando sobre isso. Eu li um livro sobre paternidade, mas é engraçado que assim, às vezes Deus vai ministrando com a gente aos poucos sobre algumas coisas, né? E daí, quando, né, eu tive essas duas perguntas na cabeça, eu falei: Deus, eu não sei, eu acho que eu não sei te ver como pai. E eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso de ajuda, porque eu sei todas as outras coisas, eu já vi tanto cuidado de Deus na minha vida, tantas coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, mas essa relação de pai, eu falei: o que seria essa relação Deus pai, eu filha e Deus pai, o que seria? E aí passou, aí fui colocar as meninas pra dormir e a Sara tava deitada, já quase dormindo, e eu fui me mexer na cama. E a cama fez barulho, o colchão dela fez barulho. E daí, na hora, ela segurou a minha mão assim, ó: mamãe, não vai embora. Eu falei: eu não vou embora, filha. Aí ela falou assim: é porque eu tenho medo quando você não tá aqui. Coisas que ela já tinha me falado. Na verdade, eu já tinha me falado isso outras vezes, né? E aí, na hora, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E aí eu comecei a ter várias lembranças das meninas em momentos muito específicos. E aí o Espírito Santo foi me mostrando esse relacionamento de Deus Pai. E eu anotei algumas coisas aqui. Eu falei: ai, gente, como é lindo, como é lindo. E aí eu coloquei aqui, olha: Deus Pai é a certeza de não ser abandonado. Deus nunca vai te abandonar, isso é uma promessa, isso tá na Bíblia. Deus nunca vai te abandonar. Às vezes a gente pode achar que Deus abandonou a gente, mas na verdade quem se afasta de Deus somos nós. Dependendo de alguma circunstância ou de algum pecado que a gente comete, é a gente que se afasta de Deus, mas Deus não se afasta da gente. Deus nunca vai abandonar a gente. Então, ter essa relação de pai, uma das coisas é essa. Eu coloquei um lugar seguro. Sabe aquele lugar que você encontra descanso, que você encontra segurança, aquele lugar que você fala: ai, acho que eu vou para aquele lugar, porque eu tô precisando de um pouquinho de um abraço. Confiança. Todo lugar seguro te gera confiança. E aí eu fiquei lembrando das meninas, né? Principalmente da Sara falando isso pra mim: mamãe, se você ficar aqui eu não vou ter medo. Olha a confiança que ela tem, né? Comigo ao lado dela. Elas ficam seguras, não importa onde elas estejam. Se eu tô com elas, elas se sentem seguras. Aí eu coloquei também aqui: sem medo.
E quando as meninas estão comigo, elas não têm medo. Então, às vezes, fala assim, mamãe, tô com medo do escuro. Se eu falar, eu vou com você, ela não vai ter mais medo. E é essa relação que Deus quer ter com a gente. Da gente falar assim, ai, tô com medo. Mas aí você pensa, não, mas eu tenho meu Deus Pai. E aí você fala, eu vou porque eu tô com Ele. Porque eu sou filha de Deus. Outra, onde encontrar todas as respostas. Uma vez a Laura falou assim, mamãe, por que tá chovendo? Daí eu expliquei. E por que não sei isso? Eu expliquei. Daí ela fala, ai mamãe, você sabe tudo, né? Então, pra ela, eu sei tudo. Óbvio que eu não sei tudo, é óbvio. Mas na cabeça dela, como ela tem muito menos experiência do que eu sei tudo. E é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus Pai. Deus sabe tudo. Ele tem todas as respostas. E às vezes ele não pode te responder na hora. Às vezes ele pede para você esperar um pouco. Mas ele tem a resposta. Ele só acha, não. Ele tem certeza que você não tá pronto para aquela resposta ainda. Então, tem conversas que a gente não vai ter com as crianças agora. A gente vai ter depois. Então, e eu coloquei aqui que Deus também disciplina. E a gente também disciplina os nossos filhos, né? Quando a gente dá limites para os nossos filhos, quando a gente disciplina em amor os nossos filhos, a gente também está demonstrando amor. E Deus também nos disciplina, Ele nos ensina o tempo todo, mas Ele nos ensina em amor. E isso significa que Deus nos perdoa. Quando Deus nos disciplina em amor, significa que Ele nos perdoa. Que independente das coisas erradas que a gente faça, Ele vai sempre nos perdoar se a gente confessar os nossos pecados. Então, sabe quando o nosso filho faz alguma coisa errada? E daí você vai brava, e daí ele fala assim, ai mamãe, desculpa, eu fiz isso, eu sabia que era errado, mas eu fiz. E aí você, eu sei, tudo bem. Então, é assim. Aí eu coloquei conforto, consolo, sabe? Naquele dia que as coisas não tão boas e você fala assim, só preciso de um colo de pai, só preciso de um colo de mãe. Esse é um colo que vai estar sempre disponível pra gente, sempre. Toda vez que você correr para os braços do pai, toda vez que você abrir a Bíblia para ler a Bíblia, você vai sempre encontrar conforto, você vai sempre encontrar consolo. E aí eu coloquei, vai ficar tudo bem. Eu não sei se vocês já passaram por isso com as crianças, mas sabe quando as crianças assim, têm certeza que tipo, minha mãe tá aqui, vai ficar tudo bem? Tá tudo bem. Se minha mãe tá comigo, vai ficar tudo bem? Isso é uma certeza que eu tenho em Deus. Eu tenho uma certeza absoluta. Se a gente tá em Deus, vai ficar tudo bem. Não importa a tempestade, não importa o vento forte, vai ficar tudo bem. E sabe aquele pai super-herói? Que as meninas são assim. Se a gente falar assim, a Laura fala, ai mamãe, você consegue, né mamãe, pular não sei quanto de altura. Você consegue, né mamãe, correr não sei quanto de velocidade. Você consegue, a Sara também. Não mamãe, a mamãe consegue, a mamãe pode. Sabe aquela certeza de que o nosso pai pode tudo? Então, Deus pode de verdade. Deus pode tudo. Deus faz o impossível de verdade. Então, olha que lindo, gente. Olha que lindo como Deus se apresenta pra gente de uma forma... Eu acho que de todas as formas que Deus se apresenta, como Pai é a mais profunda, porque Ele atinge todas as áreas da nossa vida. E Deus nos aceita. Então, a gente se sente aceita, né? A gente aceita o nosso filho também. Mas Deus nos aceita. E assim, Ele não precisa de nada para nos aceitar. Ele não precisa que a gente faça nada para Ele nos aceitar. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos fez exatamente do jeito que a gente é. Então Ele não precisa aceitar uma coisa que Ele mesmo fez. Uma coisa que Ele mesmo desenhou. Ele desenhou tudo, desde o fio do seu cabelo. Tudo. Desde que você estava antes mesmo de você ir pro ventre da sua mãe, Deus já tinha te desenhado inteira. Então Ele não tem o que você faça para Deus te aceitar. Você já é aceita, você já é amada, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Olha que coisa linda, gente. É que nem quando o nosso filho nasce, não tem como, né? É automático. E eu coloquei aqui curada, né?
Quando a gente é criança, a gente às vezes machuca e aí a gente fala, ai mamãe, eu machuquei. Daí a gente fala assim, vou dar um beijo pra sarar. E muitas vezes a criança fala, ai, já sarou. E sabe, quando a gente ora e pede pra Deus alguma coisa assim, tenha certeza no seu coração que aquilo já foi feito. Que a cura já foi realizada. Porque é como beijo de mãe mesmo, sabe? Curou, tá curado, Deus pode fazer isso. E eu coloquei o amor de Deus que não pede nada em troca. Absolutamente nada em troca. É a graça. Nós somos amados sem fazer nada, sem merecer. Que nem a gente ama o nosso filho, muitas vezes fazendo coisas que a gente não se agrada, ou indo por caminhos que a gente não gostaria. E a gente não deixa de amar os nossos filhos. E sabe de uma coisa, gente? Eu coloquei aqui no final. Sabe qual a melhor parte de tudo isso? É que o nosso pai natural, a nossa mãe, eles podem falhar. Eles podem não conseguir dar tudo isso aqui que eu falei. Eles podem não conseguir fazer tudo isso aqui que eu falei. Mas Deus consegue, porque Deus é um pai perfeito. Ele nunca falha, nunca. Ele te entende, ele te conhece, ele nunca falha. Sabe aquela música? Teu amor não falha? É verdade. Esse é o verdadeiro pai, o pai perfeito. E aí eu escrevi aqui que enquanto a gente não entende essa paternidade de Deus, a gente não consegue exercer a nossa paternidade da mesma maneira. Quando a gente consegue compreender todos esses pontos que Deus nos oferece de graça, pela graça, em amor, a gente não consegue exercer a mesma paternidade com os nossos filhos. Então é muito importante que a gente tenha esse relacionamento com Deus para a gente poder exercer esse relacionamento. Então eu preciso aprender sobre esse amor, sobre o amor de Deus que é infinito e me constrange e que transborda em mim para que eu possa amar as outras pessoas. Eu preciso entender como que é esse amor de Deus, do que esse amor de Deus é capaz para que eu possa também amar as outras pessoas. Então, como eu já falei, de todos os relacionamentos que nós podemos ter com Deus, de todas as maneiras, e eu acho que o relacionamento de pai não é o primeiro relacionamento que a gente tem com Deus, sabe? Aquela primeira aproximação que a gente tem quando a gente começa a ir para a igreja, quando a gente conhece Deus. Eu não creio que essa seja a nossa primeira relação, mas depois a gente vai entendendo que a gente tem que ter esse tipo de relacionamento com Deus, de pai, de cuidado, de colo, de socorro, de amor, principalmente de amor. E claro que Deus Pai é incomparável, é infinitamente melhor do que qualquer pai que exista na face da terra. Então, eu sei que para algumas pessoas é difícil, que algumas pessoas não tiveram um pai como exemplo, então às vezes a pessoa nem sabe como é, mas eu tenho certeza que assim como Deus me mostrou, que assim como Deus ministrou no meu coração esse relacionamento, tenho certeza que Deus também vai ministrar no seu coração. Procure Deus como Deus Pai, peça para Ele te ensinar, peça para Ele te ajudar, busque Deus como um pai, com muito cuidado, com muito amor, de braços abertos. Não tenha medo, não tenha receio de correr para os braços desse pai, porque esse pai não vai te decepcionar. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Eu fiquei tão emocionada com o que Deus falou comigo e tem trabalhado comigo. E eu vou tentar compartilhar mais com vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês muito. Uma semana muito abençoada que só tá começando, né? E até a próxima. Um beijo.